Oi gente, Fernando aqui, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que vem sendo bastante discutido aqui na Alemanha e também é um tema atual no Brasil, por isso eu gostaria de falar sobre a ascensão da extrema-direita, tanto no Brasil quanto na Alemanha, quais são as características, o que é parecido entre os dois países e o que é diferente. Então, vem comigo hoje, vamos refletir um pouquinho a respeito sobre o que é a extrema-direita. Essa semana aqui na Alemanha ocorreu um atentado com um cunho de extrema-direita. Uma pessoa, um homem de 43 anos, entrou numa lanchonete que vende comida turca, onde também várias pessoas de descendência turca se encontram para fumar aqueles cigarros aromáticos, né, que chama xixa, que é tipo uma jarra de vidro e as pessoas fumam de dentro dessa jarra de vidro, assim, são tipo um cigarro aromático. Eu não sei porque eu nunca fumei xixa, na verdade. Nossa, eu moro há tanto tempo aqui na Alemanha, tem esses lugares, tem muitos desses bares de xixa aqui na Alemanha e eu nunca fui. E essa semana uma pessoa entrou armada num lugar desse e matou 9 pessoas e depois também matou sua própria mãe em casa e se matou depois. E a polícia foi lá e descobriu que era um atentado, que era uma pessoa que tinha participação em grupos de extrema-direita e que tinha planejado esse atentado realmente de cunho antissemita e racista, né? Porque ele era contra pessoas estrangeiras. Na mente dele, pessoas que não vivem a cultura alemã, que querem praticar outras culturas dentro da Alemanha, não são dignos de viver aqui. Então ele atentou contra a vida dessas pessoas. E a Alemanha tem uma série de atentados. O ano passado também aconteceu um atentado mais ou menos desse estilo, onde um homem armado também quis entrar numa sinagoga num domingo, um dia de culto, para matar as pessoas lá dentro da sinagoga, para matar os judeus. E não conseguiu entrar na sinagoga, porque a porta estava bem trancada, bem fechada, as pessoas conseguiram se proteger lá dentro, mas ele atravessou a rua e foi também numa lanchonete turca e atirou contra as pessoas que estavam lá dentro. Como vocês podem ver, aqui na Alemanha, a extrema-direita tem um cunho bem antissemita e racista. Mas como será que é no Brasil? Bem, no Brasil a extrema-direita tem um cunho mais político, né? A gente está aí no auge da ascensão da extrema-direita no governo, né? As eleições de 2018 elegeram a maior bancada mais conservadora dos últimos tempos. Isso não significa de que todos os políticos dessa bancada conservadora sejam de extrema-direita, mas isso abre espaço para a extrema-direita, para que ela cresça, né? E a extrema-direita no Brasil tem várias características e vários pontos no qual ela pode se alimentar para atrair mais pessoas, né? E tanto na Alemanha quanto no Brasil, a reascensão da extrema-direita. Eu digo reascensão porque a extrema-direita esteve sempre aí, tanto aqui na Alemanha quanto no Brasil, ao longo das décadas, só que ela reapareceu com mais força nos últimos tempos, e tanto no Brasil quanto na Alemanha, a gente pode ver que a reascensão, o redespertar da extrema-direita, ou dos movimentos de extrema-direita, se dão lá por volta entre 2013 e 2015. No Brasil, 2013, com o início da recessão, aquela revolta dos 20 centavos, dos ônibus, e que aí começou aquele sentimento de antipetismo, e aí ocorreu o impeachment da presidenta, e culminou no ápice, teve o seu ápice na eleição do atual presidente do Brasil. E então tem um cunho bem político mesmo, de arrastar, de levar as pessoas, de convencer as pessoas através da polarização, do sentimento de ódio e da alimentação desse sentimento chamado de antipetismo, que o PT é a causa de todos os males do Brasil e tal. Então é uma mistura de
política com ideologia, assim, o cunho é, político ideológico no Brasil alimenta muito a extrema-direita. Na Alemanha também tem um cunho político ideológico também, do mesmo jeito que no Brasil entre 2013 e 2015. E na Alemanha também aconteceu nesse mesmo período, entre 2013 com seu ápice em 2015 com a crise dos refugiados da Síria. Com a crise dos refugiados, muitos movimentos de extrema-direita se aproveitaram do medo e da insegurança que isso causou na população alemã da época para crescer e se desenvolver e para criar também um sentimento racista e antissemita, que é a característica principal ou uma das características mais fortes da extrema-direita na Alemanha, né? Essa coisa de ser contra outras raças, outras religiões, principalmente o Islã, e que é uma herança, na verdade, que a gente tem da época do nazismo e do social-nacionalismo, que era o partido do Hitler, e perseguia os judeus e causou o Holocausto. Então é uma herança, na verdade, que o país tem, que não consegue se livrar, infelizmente. A única diferença é que a Alemanha realmente se defronta com a história e procura relembrar esses episódios da história que foram trágicos e também foram vergonhosos para o país. Tentam sempre manter isso vivo na memória das pessoas com o intuito de combater a extrema-direita e não deixar que esses erros do passado não aconteçam de novo. Com a crise dos refugiados aqui na Alemanha, a extrema-direita ganhou um cunho um pouco mais político e ideológico, e foi nessa época de 2015, mais ou menos entre 2013 e 2015, que surgiu um novo partido aqui na Alemanha, de cunho bem extremo à direita, que se chama AfD. A AfD, a tradução é Alternativa para a Alemanha. Eles se apresentam como uma alternativa para essa política atual alemã, que para eles deixou com que viessem todos esses refugiados para cá e botassem em risco a segurança, o bem-estar da população, a economia, que vem tirar os empregos dos alemães, o que na verdade não é correto dizer, porque foi uma causa humanitária, gente. São pessoas que estavam fugindo de uma guerra, querendo reconstruir suas vidas, querendo salvar suas vidas. Então, se deixar levar por essa história de que esses refugiados estão vindo aqui para tirar nossos empregos, para trazer novas doenças, para influenciar na nossa cultura, no nosso modo de viver, isso é tudo para alcançar as pessoas nos seus medos, nas suas inseguranças e na sua ignorância. E é através desses 3 pontos que eu falei, medo, insegurança e ignorância, que a extrema-direita consegue ganhar seguidores e crescer no mundo todo, não só aqui na Alemanha e no Brasil, mas também em vários outros países do mundo. No Brasil, a extrema-direita praticamente se esconde através de partidos ou de políticos que pregam pelo conservadorismo, pelos bons costumes, bem pela religiosidade. São os 3 pontos onde a extrema-direita no Brasil age. Ela age através da religião, né? A gente tem, por exemplo, aí a bancada evangélica, né, no Congresso, que representa os evangélicos do Brasil e que elege representantes pelo Brasil todo. A gente tem também a pauta dos costumes e da moralidade, representados por alguns ministros e também pelo presidente, e através disso também ganham seguidores, através dessa incitação da moral e dos bons costumes, em detrimento das minorias, principalmente as minorias de gênero, os homossexuais, os transexuais, e as lutas desses grupos por mais direitos. Então aí a extrema-direita ataca bastante esses grupos também, e além também do campo ideológico, político também, que a gente vê aí uma ascensão de novos parlamentares e representantes maiores da nação que usam do preconceito,
usam da ignorância das pessoas para crescer e para ganhar voz também, ditando assim novos rumos para o país. Bom, tanto na Alemanha quanto no Brasil, a extrema-direita se usa dos mesmos ingredientes para conseguir alcançar as pessoas e para conseguir se tornar forte e crescer ainda mais. Que é, como eu disse, são os medos das pessoas, as inseguranças e os preconceitos também das pessoas, né? A extrema-direita consegue chegar nas pessoas e representar as pessoas através desses 3 pontos. Aqui na Alemanha, numa vertente mais racial e antissemita, tentando convencer pessoas que elas podem perder o seu emprego para um estrangeiro, que estrangeiros não são bons para o país porque eles trazem outra cultura ou influenciam na cultura, ou então trazem outros elementos da cultura e da língua para a Alemanha, e isso não é bom, e além da religião também, que as pessoas aqui não conhecem muito. Todo mundo tem aquela visão de que muçulmano é terrorista, e não é verdade, gente. Tem muito muçulmano bom, né? É uma religião que prega o amor, que prega a irmandade entre os povos e tudo, mas existem, a gente sabe, grupos que usam do terror em nome também dessa religião. Assim como no Brasil também, existem religiosos no Brasil também que usam a palavra de Deus, que usam Deus e usam Jesus como escudo para justificar a violência, justificar atos selvagens, terroristas também. Então, são 2 pontos que são muito parecidos. Só que no Brasil a gente é menos extremista religioso e antissemita, até porque o Brasil é um país muito diverso, muito grande, muito misturado. Nós somos uma mistura de culturas, né? E então o tema antissemitismo e racismo no Brasil está incluído dentro da extrema-direita, mas não é tão usado assim para convencer as pessoas a virem para a extrema-direita. A extrema-direita no Brasil tenta se enveredar mais pelo caminho da política, tentando chegar ao poder para assim mudar as políticas públicas de acordo com o que eles acham que é correto e que deve ser, e também na área ideológica, né? E a gente vê isso acontecendo no governo atual. Muitos ministros, representantes do governo e até representantes das bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara, seguem uma vertente bem ideológica, querendo mudar a pauta de costumes e ditar novas regras e também perseguir e tirar direitos de minorias, de camadas da população mais frágeis e com menos força. Então, por onde que a gente vê e como que a gente vê que a extrema-direita está conseguindo obter êxito, está conseguindo ter sucesso, tanto na Alemanha quanto no Brasil? Bom, na Alemanha, a extrema-direita ela é combatida pelo Ministério da Justiça e de Segurança Nacional, além também de ser combatida politicamente, internamente, pelos partidos políticos que não são de extrema-direita. Que, por exemplo, como eu disse para vocês, na época da crise dos refugiados em 2015, teve a ascensão desse novo partido, que é de extrema-direita, e o AfD conseguiu entrar no governo, conseguiu ter representatividade nas eleições que vieram depois, e estão aí tanto no governo federal quanto no governo de alguns estados. Até em Hamburgo eles têm uma certa representatividade lá no Senado de Hamburgo, e é uma coisa preocupante. Eles vêm ganhando a cada eleição cada vez mais força, cada vez mais cadeiras no Congresso, representatividade, e a única forma de combater isso é através de informação. Então, tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério de Segurança Nacional fazem campanhas para esclarecer as pessoas, vêm a público quando descobrem evidências que possam levar esses partidos ou grupos
a ilegalidade ou até o impedimento desses grupos, principalmente grupos de extrema-direita que fazem ataques terroristas, que são um perigo para a população. O Ministério da Justiça age e junto com a polícia e com a inteligência e tentam prender esses grupos, torná-los ilegais ou proibição mesmo. E no caso da política, através de muita discussão, de muito esclarecimento, para esclarecer as pessoas e conseguir, assim, não deixar a extrema-direita ganhar cada vez mais espaço. A diferença da Alemanha é que a Alemanha tem as instituições muito fortes e independentes. Como eu acabei de dizer, o Ministério da Justiça tem autonomia para tornar partidos ilegais ou proibir partidos e grupos quando há evidências de que eles são de extrema direita e oferecem risco à população ou perigo à população. E assim como o legislativo também faz o que pode para meio que deixar a extrema direita fraca ou então não deixar que ela cresça, e assim como o executivo também pode sempre fazer alguma coisa aprovando leis que impeçam o crescimento e a alastração de ideias de extrema-direita ou de práticas de extrema-direita pelo país. No Brasil é um pouco diferente, a gente vê aí que desde das últimas eleições, as instituições do Brasil, acho que até antes, vem se enfraquecendo cada vez mais, porque o que a gente tem no Brasil é um presidente que é de extrema-direita, que é representado, que foi eleito por um partido que também tem vertente de extrema-direita, embora ele não esteja mais no partido, e a gente vê uma bancada congressista muito conservadora que abre espaço para a extrema-direita e para ideias de extrema-direita, e então isso já causa enfraquecimento das instituições. Existem 3 pilares numa democracia, um deles é o legislativo, o outro é o judiciário e o outro é o executivo. O executivo é o presidente da República junto com seus ministros, ministérios, o judiciário é o Supremo Tribunal Federal e o legislativo são as câmaras dos deputados e o Senado. E a gente tem esses 3 pilares totalmente já corroídos, não corroídos, mas infectados já pela extrema-direita. Isso causa enfraquecimento das instituições, e quando as instituições estão fracas, a extrema-direita só cresce cada vez mais e mais, ainda mais num país como o Brasil, totalmente polarizado e dividido. Pessoas estão por aí também totalmente divididas, brigando umas com as outras por causa de política, Isso é um dos resultados da força da extrema-direita. Então, gente, agora fica aquela reflexão. O que será que a gente pode fazer para combater a extrema-direita, não só nos países, mas também dentro da gente? Porque é muito fácil cair nessa conversa de temos que lutar pela família, pela moral e pelos bons costumes. Porque estrangeiro é perigoso, pode trazer doença, então pode tirar os nossos empregos, atrapalhar a economia. Você com certeza já ouviu algumas frases assim desse tipo. Então, do mesmo modo que quantas vezes a gente já ouviu aí falar coisas de costume, então como menina veste rosa e menino veste azul. Gente, não dá para ser ou preto ou branco. Nós vivemos numa sociedade muito diversa, muito plural. Não dá para impor uma religião num país tão grande quanto o Brasil, com tanta diversidade, com tantas vertentes religiosas diferentes. Mesmo dentro dos evangélicos existem tantas diferentes igrejas e vertentes evangélicas. Então não dá para impor, falar, agora tem um ministro no Supremo Tribunal Federal que é religioso e vai defender os valores religiosos no Brasil. Mas assim, nem todo mundo tem os mesmos valores religiosos. E nem todo mundo tem uma religião, O Estado é laico, gente. Então é importante respeitar essas coisas, Está na Constituição que o país é laico. E significa que
A religião não pode interferir na política, não pode interferir nas políticas públicas do país. Do mesmo jeito que o Brasil é um Estado de direito também. E o que significa Estado de direito? Estado de direito é um Estado onde a justiça tem que ser forte e independente para ser praticada, né? Para que não possam algumas pessoas estarem acima da justiça em detrimento de outras, para que grupos menores e com menos força sejam mais afetados, ou então sejam perseguidos, ou então sofram arbitrariedades, tanto políticas quanto sociais. Então não dá para pegar e falar, agora eu vou botar ministro no Supremo que é evangélico e ele vai fazer justiça para os evangélicos. E aí, o que significa isso? E o resto das pessoas que não são evangélicas? Né? Um governo é para todos e não só para uma parcela da população, não só para um grupo. Não dá para representar só um grupo em detrimento dos outros. Né? Nós vivemos numa democracia e não dá para governar só para uma parte da população, se deve governar para todos. E isso eu vejo aqui na Alemanha. As instituições são fortes, independentes e alcançam a todas as parcelas da população, ou pelo menos tentam alcançar todas as parcelas da população, todos os grupos, têm realmente liberdade para viver a vida delas do jeito que elas acham que devem viver a vida delas, contanto que não façam mal a ninguém. E é isso que é importante numa democracia. As pessoas têm que viver o bem comum, e não o bem para poucos e a maioria, o resto, que se dane, né? Não é assim, gente. Então fica essa reflexão. Será que a gente tem um pouquinho de extrema-direita dentro de nós que a gente tem que refletir e falar e parar para pensar e falar, não, isso não é certo, eu não posso impor ao meu vizinho que ele seja da mesma religião que eu, porque ele tem o direito de escolher se ele quer ser da minha religião, ou se ele quer ser de outra religião, ou se ele não quer ter religião nenhuma. Assim como a pessoa tem o direito de viver a vida dele pessoal do jeito que ele bem entender. A pessoa pode se relacionar com homens, mulheres, independente. Não pode ter um Estado que só represente as pessoas, que a família é só um homem, uma mulher e crianças. Não, a gente sabe, ainda mais no Brasil, que existem famílias que são de mulheres, só de mulheres. Famílias aí têm a mulher como a cabeça da família, né? Então, a gente tem que parar para pensar, gente. A gente vive num país que é muito diverso, muito desigual, então não dá para ficar impondo essas regras muito rígidas, muito fortes, até porque não funciona. Gente, é muito importante para parar e refletir e se perguntar onde é que tudo isso vai levar a gente. A extrema-direita vai levar a gente a um país mais igual, mais justo, que atende às necessidades de todo mundo, ou vai separar ainda mais o Brasil, vai deixar a população ainda mais polarizada, espalhando ódio e a discórdia, porque o que a gente pode ver aí é que mais ou menos é a segunda opção, né? Assim, a gente vê um país polarizado, dividido, pessoas totalmente assim rivalizadas, com essa coisa extrema de que se você não é de direita, você é automaticamente de esquerda, se você não votou no presidente, você é a favor do PT. Gente, não dá pra fazer isso, né? Eu não sou a favor do PT, eu não sou petista e eu sou totalmente contra o governo que tá aí. Isso não me faz petista e muito menos comunista. É simplesmente o meu ponto de vista. Eu não acho o governo atual bom, não acho o governante bom, não acho os ministros bons, mas acredito que tenha vários outros representantes que são, sim, bons e que estão trabalhando para construir um país melhor e que tem uma meta, que tem um plano. Tem vários representantes na Câmara. A Câmara vem, inclusive, ganhando uma projeção, um protagonismo cada vez maior desde o início desse governo, por causa até da inabilidade desse governo, desse governador que nós temos de
e de conseguir governar junto com o Congresso, de fazer reformas, né? Então, a gente tem que parar para pensar aonde que tudo isso vai levar a gente, se é uma coisa boa ou não, a extrema-direita. Bom, aqui na Alemanha, definitivamente a resposta é não. A extrema-direita aqui não é boa para o país. Todo mundo sabe mais ou menos, assim, todo mundo não, mas a maioria das pessoas já viu e já sabe. E já é um primeiro passo para se combater a ascensão da extrema-direita quando as pessoas caem na real e veem que isso não é bom para o país, não promove a igualdade, sim a discórdia. Então, no Brasil, a gente tem que fazer a mesma reflexão, parar para pensar e ver que não é o caminho certo. Como eu já disse aqui em um vídeo anterior, a gente tem que olhar para o passado e aprender com os erros e não cometê-los outra vez. E é uma coisa que a Alemanha faz muito bem e faz sempre, que é não deixar a memória do passado e dos erros do passado, mesmo que eles tenham sido vergonhosos, morrerem, porque só assim a gente pode evitar de cometer os mesmos erros no futuro. E o Brasil tinha que fazer também esse exercício de se confrontar com o passado e de olhar para trás e ver, reconhecer os erros para não cometê-los novamente. Não adianta ficar negando o passado, dizendo que não teve ditadura, por exemplo, que é uma coisa que teve sim, causou muito sofrimento em muitas pessoas. Não adianta negar e querer reconstruir, recontar a história de uma maneira diferente, negando a história do jeito que ela realmente foi. Isso é cometer os mesmos erros do passado. Então, como eu disse, um dos jeitos de combater a ascensão e o fortalecimento da extrema-direita é exatamente fazendo essa reflexão, gente. Será que é bom? Será que está promovendo a igualdade? Será que está promovendo o bem-estar das pessoas? Ou o contrário? Bom, gente, era isso. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, de compartilhar o vídeo e até o próximo vídeo, então. Até mais, tchau!